Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé, que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão inscritos. Olha o companheiro aqui, olha o companheiro aqui. Vai lá, Julião, eu chego lá. Que acompanham o nosso canal, né? Que estão inscritos, os que estão chegando aí, inscrevam-se. Sempre de uma forma muito sincera, inscrevam-se se o canal dá a impressão de ser um canal que lhe chama atenção, que é alguma coisa do seu interesse, né? Senão, a gente está aqui para sinceridade, né? Então, nos últimos tempos, nós viemos aí com muitos vídeos, né? Vídeos diários mesmo na nossa época áurea, lá atrás, em 2017, do 7171, nós não tínhamos tantos vídeos assim. Então, com tantos vídeos, começam a aparecer questionamentos, situações, algumas pessoas que vêm assistir os nossos vídeos e não acompanham, né? Estão chegando agora, etc. Então, às vezes, o comentário... Então, eu decidi fazer um vídeo específico para falar sobre a questão de cabine no ônibus, né? O tal do ônibus cabinado, né? Porque não é que a gente se irrite, mas ocorre que às vezes a gente faz um comentário rápido, a gente está tentando fazer o vídeo ser direto, não ser um vídeo chato para quem está assistindo, né? Eu, pelo menos, quando estou assim, não gosto de vídeos que ficam fazendo muito rodeio, falando de bobagem. Então a gente às vezes tenta ser direto, fala uma coisa, nossa, já vem alguém para castigar, né? E esses dias, em um dos meus vídeos aí, eu falei rapidamente, no vídeo, na verdade no vídeo do 7455, né, que eu falei sobre a questão de ser, se o carro, o tópico ali era se o veículo ele era prata, deveria ser prata ou deveria ser alumínio polido, né, o que era o original, porque eu percebi que muita gente tinha dúvida do original lá atrás, muita gente achava que o original era com alumínio polido. E uma das coisas que eu falei rapidamente, soltei assim, falei flecha azul não tinha cabine, não é que eu seja contra a cabine, flecha azul não tinha cabine. Eu já falei isso porque, na verdade, lá atrás, no 6371, quem acompanha, quem assiste, né, em 2019, no 6371, quando eu tirei a famigerada cabine dele, né, já deu uma polêmica, né, porque já veio gente querer defender a questão de cabine, etc. Eu falei, eu não tenho nada contra a cabine, eu tenho contra a cabine no flecha azul. E quando eu falei flecha azul não tinha cabine, veio aí também um expert em flecha azul falar que não, peraí, tinha flecha azul com cabine que eu viajei no flecha azul com cabine, sim senhor. O senhor não sabe disso daí que tem flecha azul com cabine porque aí na sua linha não tinha. Não, na minha linha de fato nunca teve flecha azul com cabine, mas não significa que eu não sei que não tem. O negócio é que no universo do ônibus flecha azul, no número total de ônibus flecha azul produzido, você levar em conta que a série 8000 teve 27 carros produzidos e a série 9000 teve 25 carros produzidos, então quer dizer, a gente está falando aí de 52 veículos. Dentro do universo de flecha azul, gente, 52 não é nada, é um grão de areia, entendeu? Então foi nesse sentido que eu falei. Então, hoje, isso aqui foi apenas uma introdução, hoje eu vou falar sobre a cabine e vamos deixar isso daí claro, e daqui para frente qualquer pessoa que vier falar comigo de cabine, eu vou dar o link desse vídeo, assista esse vídeo e pronto, acabou o problema. Muito bem, de onde que surgiu a questão de cabine aqui nesse país? O Brasil, me desculpem, eu vou falar aquela sinceridade nossa, quem quiser ficar chateado, não posso fazer nada, a gente está aqui para ser sincero. O Brasil, olha, eu sou reservista, meu pai foi militar, então nós temos aí um juramento à bandeira e tudo mais, viu? Mas a verdade tem que ser dita, o Brasil sempre foi um país atrasado, em quase tudo, para não falar em tudo, tá bom? Até os anos 50, a gente não tinha no Brasil, não fazia nem talher, tinha que trazer talher importado, tá bom? Carro era tudo importado, né? Quem assiste o nosso canal deve gostar de indústria automobilística. Quando começa a indústria automobilística brasileira? Teve carro brasileiro dos anos 30? Teve carro brasileiro dos anos 40? Não, nem nos anos 50, tá? Nos anos 50 começou alguma coisa, nos anos 50 começou alguma coisa aí ligado a Volkswagen, aí efetivamente o primeiro Volkswagen foi na verdade a Kombi, não foi nem o Fusca, como tem gente que acha que foi o Fusca, aí a Ford começou a fazer o caminhão F600 e foi indo, né? E tanto é que
É muito interessante isso. Veja que o nome aqui no Brasil nunca foi fábrica de veículos, sempre foi montadora. Até hoje no jornal eles falam desse jeito, falam montadora. Olha como o uso das palavras é uma coisa sutil. Por isso que eu sou professor de línguas. Porque as palavras, se souber usar, você consegue enganar as pessoas. Entendeu? Então as pessoas são perversos na maneira de falar. As montadoras, por quê? Porque não fazem no Brasil. Na verdade, montam no Brasil, né? Então, quer dizer, os projetos brasileiros aí dentro das montadoras foram poucos. Não vou me desviar muito do tema, mas só para dar um embasamento para o que eu vou falar aqui. Muito bem. Com ônibus não foi diferente, meus amigos. Tá bem? Não foi diferente. Os nossos ônibus lá, anos 40, etc. Bom, para começar, o ônibus, para falar a verdade, não estou aqui também fazendo um vídeo sobre a história do ônibus, mas tem que dar essa base. O ônibus ele começou sendo um caminhão para colocar passageiros. Começou assim. Então, se você pegar lá as tais das jardineiras, que seria o ônibus aberto do lado, né? A jardineira nada mais era do que, na época, o mesmo caminhãozinho Chevrolet, Ford, Dodge, DeSoto, ao invés de colocar carroceria de madeira, fazia uma carroceria para subir passageiro. Ponto. Começou desse jeito. Aí, efetivamente, começaram a chegar ônibus aqui no Brasil, começou a existir fábrica efetiva de carroceria no Brasil, começou a existir isso, começou a ter fábrica de carroceria, lógico, né? Então teve a Igrace, etc. Né? Tem gente que é muito mais especialista do que eu sobre isso, que está aí em grupos do Facebook debatendo com conhecimento muito profundo. Muito bem. Nesse conceito do caminhão se transformar em ônibus, os primeiros ônibus montados efetivamente, vamos dizer assim, produzidos no Brasil, eles eram efetivamente isso aí. Eles não eram nada mais do que um caminhão com encarroçados para serem um ônibus, tá? Então, quem acompanha aí e está percebendo, notando isso agora, se liga no jogo. Quem já é do time vai ter que concordar porque é a verdade. Como que é a posição normal num caminhão, motor, eixo dianteiro, etc. Você tem o começo do chassi, você tem o motor lá na frente, você tem o eixo dando sustentação para o motor. O motor ele repousa sobre o eixo dianteiro, né? Feixe de mola, o motor repousa sobre aquele eixo dianteiro, né? E aí começa o chassi, etc, para chegar até lá atrás, eixo cardan no meio, e lá atrás você tem o eixo traseiro, né? Vocês têm então, chega lá atrás, eixo cardan, eixo traseiro, que é o eixo de tração, e c'est fini, né? Pronto. Muito bem. Quando nós começamos a montar esse tipo de veículo aqui no Brasil, estou falando aí de anos 50, o que acontece no Brasil? É impossível colocar a porta lá na frente. É impossível colocar a porta lá na frente. Porque onde seria a porta está o eixo dianteiro. E é por isso que colocam a porta do veículo atrás do eixo dianteiro. É a única solução, né? Então se torna aquele ônibus que alguns de vocês já devem ter visto, outros talvez não. Você sobe as escadas do ônibus pela porta. Quando você sobe, você escolhe para onde você quer ir. Você vai para a esquerda, que é o salão principal, ou você vai para a direita, que só está ali o lugar do motorista. No meio está aquele cofre de motor enorme ali na sua frente, vai fazer um barulho terrível aquele negócio. E é normalmente uma ou duas poltronas ali do lado direito. Não é isso? Pronto. Ônibus de motor traseiro, praticamente só importado, né? Só importado. E aí começa a existir um movimento no Brasil para tentar ter ônibus de motor traseiro. A FNME, Fábrica Nacional de Motores, eu acho que foi uma das primeiras, pela minha cabeça, assim, corrijo-me se estiver errado, foi uma das primeiras a colocar. Junto com isso, vem os monoblocos da Mercedes-Benz, colocam também motor traseiro. Então, por isso que o monobloco da Mercedes-Benz naquela época se torna um veículo referência, um veículo, uma coisa diferenciada, né?
O Fenemê, já existem críticas ao projeto, eu não sou especialista desse modelo, então não posso falar. Mas quem entende do que eu já ouvi falar é que eles simplesmente pegaram o motor dianteiro e jogaram lá para trás. Então o projeto passou a ter alguns erros. Tá? Os chassis Fenemê eram chamados de V, V8, V9, V12, V17, etc. Se não me engano, o chassi do ônibus, motor traseiro, era o V9, se eu não estou equivocado. Teve muito Fenemê com motor dianteiro também. Muito bem, estamos andando bem até aí. Isso tudo que eu estou falando, as coisas começam a ter pequenas variações. Claro que conseguiram. Existem alguns ônibus que têm motor dianteiro e conseguiram jogar o eixo mais para trás. Isso daí foi avanço da indústria automobilística. Então começam a existir avanços da indústria automobilística em que conseguiram colocar o motor lá na frente, colocar a porta na frente, recuar o eixo dianteiro, mas aí foi a evolução do negócio. Muito bem. A própria aviação cometa, quando começa a achar uma alternativa, né, para o GM Coach, o Morubixaba, porque aqueles carros já eram 54, ia se acabar. Vai chegando nos anos 60, eles tinham que ter novos carros. Né? Começaram a ter Mercedes, inclusive, que chamavam de Senembi, né? Teve o Senembi mesmo, que era o 321, o 326, 326. E começaram a ter os Scanias, né? Começa com um papo amarelo. Quando começa a ter papo amarelo, a gente está falando de B76. B de ônibus, né? 76, 75, 76, não ano. Isso daí é modelo de motor, não. Motor 75 ou 76. Eu acho que já começou com 76, não tenho certeza. Também não sou especialista dessa época, mas é só para ilustrar o que eu estou explicando. Motor dianteiro. Aí vocês começam a olhar essas fotos aí desses ônibus, né? O flecha de prata, o papo amarelo. Você vê que porta atrás do eixo dianteiro. Porta atrás. Daí vem o famoso jumbo, né? Jumbo B, turbo jumbo, tudo Scania. Aí já começa 110 turbo, etc. Tudo nesse modelo. Motor lá na frente, motor, como falam, eixo avançado, né? Eixo avançado. Aí ocorre o seguinte. Dizem que muitos desses veículos tinham a questão do ruído, né? Isso não foi só nesses modelos que eu estou falando de Ciferal, teve também Nilson, etc., Elisário, nessa situação. Para diminuir o ruído do motor, eles cabinavam aquela frente, então o motorista ficava isolado com o motor lá na frente. E de qualquer forma, o passageiro ele ia embarcar ou desembarcar sem passar pela cabine. O passageiro não ia passar pela cabine. Porque, não sei se vocês estão visualizando, você sobe a escada, à direita vai estar a cabine, com uma portinha para você entrar no compartimento onde está o motorista e um banco ali na frente. E o resto é que é o salão inteiro do veículo. E aí então o veículo passa a ser cabinado. Mas quem é mais antigo vai lembrar comigo aqui. Ônibus cabinado naquela época não era uma coisa normal. O normal era o ônibus não ser cabinado. A maioria esmagadora dos ônibus não eram cabinados. Né? Quando chega já anos 70, e aí todo mundo começa, enfia na cabeça, que aqui no Brasil tem isso daí, né? Antigamente, ninguém queria carro 4 portas. Né? Você tinha um carro 4 portas, você falava, oh, é taxista, não sei o quê. Você não conseguia, né? Até Santana, Opala, era tudo 2 portas. Né? Aí hoje em dia virou um negócio de ponta cabeça. Agora só pode ser 4 portas. Se o carro for 2 portas, não presta, é um lixo, joga fora. É desse jeito, né? Então o Brasil é o extremo, assim, é a polaridade, né? A polaridade. Então, inventaram daí que o motor dianteiro não presta, isso é um lixo, o motor tem que ser traseiro para ônibus. O motor tem que ser traseiro. E aí coloca o motor lá para trás. Quando tem esse movimento nos anos 70, e aí a gente já está falando de 362, a gente já está falando da chegada do 364 em 78, 79, né? Aí a gente já está falando de dinossauro, né? A gente já está falando de outros veículos, né?
o Diplomata, né, Nilson. Aí o que acontece? A gente já está falando de carros que o motor traseiro, e aí não faz mais sentido ter a tal da cabine. Então, nessa época, a cabine passa a ficar associada, no início dos anos 80, a cabine passa a ficar associada a carro particular. Empresinha chulé. Entendeu? O cara cabina porque ele vai ficar ouvindo aquelas músicas maravilhosas dele lá, eu não vou nem adjetivar aqui. Fica ouvindo aquelas músicas maravilhosas dele e o resto do carro não. Entendeu? Ele não quer contato. Entendeu? Aquele negócio de colocar mais um motorista para dormir ali do lado, aquelas coisas, entendeu? Carro de turismo. Não é um carro oficial, não é um carro de linha, tá certo? Fica desse jeito, tá bom? E a dinastia Flecha Azul passa a ser dessa maneira. Aí, em 86, 87, alguma coisa por aí, sai a tal da série 8000, série 8000, 88, série 8000. Então é uma série de leitos que vem para substituir o dinossauro leito. O dinossauro leito está saindo de cena nesse momento. Então eles fazem uma série 8000 para substituir os leitos. Dentro da realidade da Cometa, 27 carros eram suficientes. Vai do carro 8000, 28 carros. Vai do carro 8000 ao carro 8027. E pronto. Tá? Esses carros são cabinados, leito, 26 ou 27 lugares, sem ar-condicionado. Leito sem ar-condicionado. E aí eles fazem essas linhas que vocês já conhecem. Franca, São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, etc., São Paulo-BH, etc. E esses carros ficam em operação até 96, quando sai uma nova série de leitos, na verdade que sai em duas etapas, primeiro do carro 9000 ao carro 9009, com ar-condicionado, cabinado também, igual a série 8000 era cabinada, a série 9000 também é cabinada, com ar-condicionado. Esse daí nós chamamos de carrinho de bebê. Pelo modelo do ar-condicionado atrás. É o Flecha Azul 6. Aí do carro 9010 ao 9025 sai com o ar-condicionado lá atrás também, mas um quadrado no meio. Então ele ganha o apelido de caixa d'água. O nome original, Flecha Azul 6B. Não é o Flecha Azul 7, porque o Flecha Azul 7 é esse aqui que está com vocês, tá certo? E aí também cabinado, ar-condicionado. Tem diferença do modelo do ar-condicionado. Quem é especialista no assunto, parabéns. Eu não sou especialista no assunto de ar-condicionado de ônibus. Tá? Então um negócio é Thermo King, não sei o que, não sei qual é a diferença, não sei qual é melhor, qual é pior. Sei que são dois tipos de ar-condicionado, por isso que muda o formato lá atrás, tá certo? Então essa é a questão. Esses modelos de Flecha Azul tiveram cabine porque eles eram os carros leito, tá bom? A ideia é de isolar o passageiro lá atrás para ele poder ir dormindo na viagem. E pronto, cortina fechada, acabou. É isso daí, tá bom? Hoje em dia parece que virou tudo ao contrário de novo. Agora todo mundo quer carro cabinado, todo mundo quer carro com ar-condicionado e cabinado. Parabéns, eu quero deixar claro mais uma vez, falar pela última vez isso. Eu não sou contra a cabine, eu sou a favor da originalidade. Não sei se está claro isso. Se caísse na minha mão um carro série 8000, eu ia fazê-lo cabinado, óbvio, porque ele era cabinado original, meu Deus. Se caísse na minha mão um carro série 9000, quem sabe ainda venha a ter, quem sabe, eu vou cabinar esse carro, porque o original é cabinado, caso ele não esteja cabinado. Agora, se cair na minha mão um Flecha Azul 5, se cair na minha mão um Flecha Azul 7, se cair na minha mão um Flecha Azul 4 e estiver cabinado, eu vou praguejar aquela cabine até o fim da vida, porque o original não é com cabine. Eu não vou trabalhar com o carro, não me importa se é mais confortável para o motorista ou não é, não me importa se é mais confortável para o passageiro ou não é, eu quero saber o que é original do carro, meu Deus. Espero que tenha ficado claro para vocês isso daí. E nós somos sempre animados e exaltados mesmo, não adianta, tá bom?
Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela paciência e por aguentar as minhas histórias, tá bom? Vamos continuando com essas conversas aí e ver se a gente consegue dar cabo das nossas atividades aqui com o Flechinha. Abraço a todos e sejam inscritos no canal e nos sigam no Instagram. Tudo de bom!